Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 30 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez, com a graça do nosso Senhor, para estudarmos a obra Revista Espírita. Esse trabalho será conduzido pela nossa querida irmã Aramita, Carla e nosso querido irmão Augusto. Nós estamos finalizando a Revista Espírita no mês de dezembro de 1859, estamos nas evocações, né? Então, que Jesus possa nos conduzir mais uma vez. Na semana passada, o Allan Kardec conta o caso de um antigo carreteiro que ele perturbava o senhor V, que era um médium. E, uma vez trabalhando na casa do próprio Allan Kardec, esse espírito ficou perturbando. E quando o Allan Kardec disse que em nome de Deus, repreendia, e aí ele foi embora. E agora o Allan Kardec vai evocá-lo. Tendo sido evocado na sociedade por intermédio do Sr. R., o espírito do carreteiro manifestou-se por sinais de violência, quebrando o lápis que forçava contra o papel e com uma escrita grosseira, trêmula, irregular e pouco legível. Evocação. Eis-me aqui. Reconheceis o poder de Deus sobre vós? Sim, e daí? Por que escolhestes o quarto do Senhor V e não outro? Isso me agrada. Permanecereis ali muito tempo? Enquanto me sentir bem. Então não tendes intenção de melhorar? Veremos isso depois. Tenho tempo. Estás contrariado por vos ter me chamado? Sim. Que fazíeis quando vos chamamos? Estava na taverna. Estavas bebendo? Que tolice. Como poderia beber? O que querias dizer falando de taverna? Quis dizer o que disse. Quando vivo, maltratáveis os vossos cavalos? Sois agente de polícia? Desejais que oremos por vós? Farias isso? Certamente. Oramos por todos os que sofrem, porque temos piedade dos infelizes e porque sabemos que grande é a misericórdia divina. Mesmo assim sois bons camaradas. Gostaria de vos poder apertar a mão. Procurarei merecê-lo. Obrigado. Confirma esta conversa o que a experiência já provou muitas vezes relativamente à influência que os homens podem exercer sobre os espíritos e por meio da qual podem contribuir para a sua melhoria. Mostra a influência da prece. Assim, essa natureza bruta, arredia e quase selvagem encontra-se como que subjugada pelo pensamento do interesse que se pode ter por ele. Temos numerosos exemplos de criminosos que vieram comunicar-se espontaneamente por meio de médios que haviam orado por eles, a fim de testemunharem o seu arrependimento. Isso mostra que não é só os espíritos que influenciam a gente, né? Os encarnados, com as atitudes mentais, com as orações, também podem influenciar nessa mudança, né? E que ele, apesar de ser a gente vê aqui na evocação, um espírito irreverente, um espírito até atrevido, malcriado, quando ele fala que se ele queria que orasse por ele, ele fica espantado, né? Então, que a oração alcança o que a gente não tem nem ideia do que seja. Então, isso sempre acontece e, assim, a gente vê a seriedade e o respeito do Allan Kardec ao evocar, mesmo um espírito malcriado, ainda preso muito à matéria e zombeteiro, né? As observações acima adicionaremos as considerações que se seguem a propósito da evocação de espíritos inferiores. Porque, ciosos de conservar suas boas relações de além-túmulo, temos visto os médios que se recusam a servir de intérprete aos espíritos inferiores que podemos evocar. É de sua parte uma suscetibilidade mal entendida. Pelo fato de evocarmos um espírito vulgar e mesmo mau, não significa que iremos ficar sob a sua dependência. Longe disso. Ao contrário, nós é que o dominaremos.
Não é ele que vem impor-se, malgrado nosso, como na obsessão. Nós é que nos impomos. Ele não ordena, obedece. Somos o seu juiz e não a sua presa. Além disso, podemos ser-lhes úteis por nossos conselhos e nossas preces, e eles nos serão reconhecidos pelo interesse que lhes demonstraremos. Estender a mão em socorro é fazer uma boa ação. Recusá-la é faltar com a caridade. Ainda mais, é egoísmo e orgulho. Esses seres inferiores, aliás, são para nós um grande ensinamento. Foi por seu intermédio que aprendemos a conhecer as camadas inferiores do mundo espírita, bem como a sorte que aguarda aqueles que aqui fazem mau uso de sua vida. Notemos, ademais, que é quase sempre tremendo que eles comparecem às reuniões sérias em que dominam os espíritos bons. Ficam envergonhados e se mantêm afastados, ouvindo para se instruírem. Muitas vezes vêm com esse objetivo, mesmo sem terem sido chamados. Por que então nos recusaríamos a ouvi-los, quando muitas vezes seu arrependimento e seus sofrimentos são um motivo de edificação, ou pelo menos de instrução? Não há nada a temer dessas comunicações, desde que ocorram com vistas ao bem. Que seria dos pobres feridos se os médicos se recusassem a tocar em suas chagas? Então, ele fala dos médiuns que são cuidadosos em receber espíritos inferiores, para não ficar, ele diz assim, para não serem, vamos dizer assim, ficar à mercê desses espíritos. E ele diz aqui que não, é o contrário, né? Se o médium é educado, se o médium está preparado, ele vai dar socorro, é ele que impõe a vontade sobre o espírito que vem se comunicar, e não o contrário. Ele está fazendo bem essa distinção da comunicação da obsessão. Isso não é uma obsessão, é uma comunicação. Você não precisa ter esse temor, e ele diz que é uma maneira de você estender a mão e o socorro a essas pessoas. Eles estão tão materializados que eles ainda precisam ainda desse meio para ouvir instruções. E aí ele vai, como ele explica aqui, né, que se for uma reunião séria, se for um médium que está preparado, não precisa ter esse problema. E ele termina fazendo a comparação que, assim, seria a mesma coisa se os médicos se recusassem a tocar as chagas dos enfermos. Então, seria assim, o escolher quem vai atender. Ou só posso escolher os bons, ou os que têm dinheiro, ou os que podem se comunicar. E ele diz não, que eles precisam disso. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vim para os sãos, né? Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como todos os meses, ele faz no final aquele apanhado do que ocorreu nas últimas edições. Sexta-feira, 30 de setembro de 1859, sessão geral. Leitura da ata da sessão de 23 de setembro. Apresentação do Sr. S., negociante, cavaleiro da Legião de Honra, como membro titular. Adiamento da admissão para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeira, foi a leitura de uma comunicação espontânea dada ao Sr. R. pelo espírito Dr. Olivier. Essa comunicação é notável sob um duplo ponto de vista: o melhoramento moral do espírito, que cada vez reconhece mais o erro de suas opiniões terrestres e agora compreende a sua posição. Em segundo lugar, o fato de sua próxima reencarnação, cujos efeitos começa a sentir por um princípio de perturbação, confirma a teoria que foi dada sobre a maneira pela qual se opera esse fenômeno, bem como a fase que precede a reencarnação propriamente dita. Essa perturbação resulta do laço fluídico que começa a se estabelecer entre o espírito e o corpo, que o primeiro deve animar. Torna mais difícil a comunicação do que em seu estado de completa liberdade. Ele já está no processo e é por isso que ele está falando que tem essa dificuldade de quando ele está mais livre. Ele se comunicou. Quando Porque esse vai reencarnar e ele já está no processo. Pois é, mas já houve A perturbação?
cujos efeitos começa a sentir por um princípio de perturbação. Do Aí laço tá fluídico dizendo, que começa a se estabelecer entre o espírito e o corpo. Aqui está falando aqui. Em segundo lugar, o fato de sua próxima reencarnação, cujos efeitos começa a sentir por um princípio de perturbação, confirma a teoria que foi dada sobre a maneira pela qual se opera esse fenômeno, bem como a fase que precede a reencarnação propriamente dita. Essa perturbação resulta do laço fluídico que começa a se estabelecer entre o espírito e o corpo, que o primeiro deve animar. Torna mais difícil a comunicação do que em seu estado de completa liberdade. Que aí a gente pode lembrar a reencarnação de Segismundo, na obra de André Luiz. Acho que é o Missionário da Luz, se não me falha a memória. Então, ele já estava num processo, a concepção ainda não tinha acontecido, mas ele já se sentia entrando naquele processo de torpor para iniciar o processo da concepção. Então, não é assim, olha, ali vai acontecer o ato sexual, é uma programação, essa reencarnação é programada. Não pensa que é aquela que acontece lá no motel que você foi com uma criatura que você achou essa noite, que isso foi programado, não foi, mas é da lei. Quem vai reencarnar são os espíritos que estão ali próximo, que a gente pode até dizer que existe programação. Eu acho que tem até essa pergunta no nosso canal. Existem processos de que o espírito perverso programa uma reencarnação. Ele vai dizer como? Uai, ele não precisa nascer? Ele precisa programar? Precisa. Pega o fulano, que é desmiolado, a cicrana, que é desmiolado, acaba ali induzindo o ato sexual, ela está ovulando, vai engravidar. Foi programado. Eles souberam programar isso. E quem vai reencarnar? Justamente os espíritos que estão vinculados ali. Afinidade. Então, Papai do céu, deixa, por quê? Porque todos são filhos dele. O outro está achando que ele está se sentindo que ele está programado, mas na verdade é com a permissão do papai. O papai não quiser, não acontece. Então, o que acontece? Esse espírito, esse processo, antes da concepção, ele já entra num processo de torpor. Então, ele está nesse processo de torpor. Mas ainda não houve a concepção. Por isso a dificuldade, e a gente vai ver isso em Segismundo. Ele já tinha dificuldade de conversar, mesmo no mundo espiritual, porque ele já estava nesse processo, do processo da reencarnação, tá bom? Complexo, né? O médium escreve com mais lentidão, sua mão está pesada, as ideias do espírito são menos claras. Esta perturbação, que vai sempre aumentando, da concepção ao nascimento, é complexa ao aproximar-se este último momento e não se dissipa senão gradualmente, algum tempo depois. Será publicada com outras comunicações do mesmo espírito. Segunda, história de manifestação física espontânea ocorrida ultimamente em Paris, numa casa do subúrbio de Saint-Germain e relatada pelo Sr. A. Um piano tocou sozinho durante vários dias seguidos, sem que ninguém o manejasse. Todas as precauções foram tomadas para garantir que o fenômeno não era devido a nenhuma causa acidental. Interrogado a respeito, pensou um sacerdote que poderia tratar-se de uma alma penada, reclamando assistência e desejando comunicar-se. Terceiro, assassinato cometido por uma criança de 7 anos e meio, com premeditação e todas as circunstâncias agravantes. Narrado por vários jornais, prova o fato que nesse menino o instinto assassino inato não pôde ser desenvolvido nem pela educação, nem pelo meio no qual se encontra, só podendo explicar-se por um estado anterior à existência atual. Interrogado a respeito, São Luís respondeu: 7 anos e meio. 7 anos e ele já matou. Matou e Premeditadamente. Ele premeditou, planejou e matou. 7 anos. De que inferno essa criatura veio, hein? São Luís vai já dizer. O espírito dessa criança está quase no início do período humano. Não tem mais que 2 encarnações na Terra. Antes de sua existência atual, pertencia às populações mais atrasadas do mundo marítimo. Quis nascer num orbe mais avançado, na esperança de progredir.
À pergunta de saber se a educação poderia modificar aquela natureza, ele respondeu: Isso é difícil, mas possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências e desenvolver-lhe a razão, mas tememos que se faça justamente o contrário. Porque o que acontece? Os espíritos, os planetas, eles são solidários. Então você não está preso a um planeta. Então você vê aqui que ele solicitou, quis nascer em um planeta mais evoluído do que ele estava. Tanto é que é a segunda encarnação dele no planeta Terra. Se ele solicitou e se foi permitido, é porque ele tinha capacidade. Talvez ele já estava evoluído para o planeta dele, mas não para o nosso. Então você vê que ele é muito primitivo ainda. Imagina, 7 anos de idade. A reencarnação, e é o período que a reencarnação se completa totalmente. Então foi atendido o pedido dele, ele veio e reencarnou na Terra com o intuito de dar ele veio fazer um acelerado. Sabe o acelerado, né? Acelerar o processo de aprendizado dele. Mas aí percebeu que ele não deu conta não, repetiu. Vai ter que voltar realmente lá para o seu planeta, lá para o mundo marítimo, né? Então não peçam adiantamento. Vamos devagar aqui que tá bom. Quarto ponto. Leitura de uma produção em versos escrita por uma jovem que é dotada de mediunidade mecânica. Reconheceu-se que os versos não eram inéditos e haviam sido feitos por um poeta falecido há alguns anos. O estado de instrução do médium, que escreveu em um grande número de poesias desse gênero, não permite supor que seja realmente um produto de sua memória, devendo-se concluir que o espírito que se manifestou extraiu os versos das produções já feitas e que são completamente estranhas a médium. Vários fatos análogos provam que isso é possível, e dentre outros, o de um dos médiuns da sociedade a quem um espírito ditou uma passagem escrita pelo senhor Allan Kardec e que ele não havia ainda comunicado a ninguém. E assim, meus amigos, graças a Deus conseguimos finalizar mais um estudo da obra Revista Espírita. Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais pela oportunidade e até o nosso próximo estudo.